O que você faria se uma criança que nunca viu antes olhasse nos seus olhos e te chamasse de pai? E se essa menina fosse filha da mulher que você abandonou sem saber que ela carregava em seu ventre o maior presente da sua vida? Prepare-se para uma história de segredos enterrados que vem à tona através do olhar inocente de uma criança. Um empresário poderoso e arrogante, uma empregada silenciosa que guarda um passado doloroso, e uma pequena menina de 5 anos que, com uma única palavra, tem o poder de desmoronar um império construído sobre mentiras e orgulho. Uma jornada sobre redenção, arrependimento e o poder do amor verdadeiro em curar até as feridas mais profundas. Curta. Se você acredita que o destino sempre encontra uma maneira de corrigir os erros do passado. O sol da tarde banhava a mansão dos Monteiro em tons dourados, quando o Porsche preto cruzou os portões imponentes da propriedade. César ajustou o espelho retrovisor, observando sua própria imagem. Impecável como sempre, no terno italiano, feito sob medida. Seus olhos castanhos, normalmente frios e calculistas, traíam um leve cansaço após o voo de 12 horas de Dubai. A viagem havia sido um sucesso. Mais um contrato milionário fechado. Mais uma conquista para adicionar ao seu império. Aos 38 anos, César Monteiro era o tipo de homem que media sua vida em números, lucros, ações, propriedades. Sentimentos eram uma commodity que ele havia aprendido a negociar muito tempo atrás. O motor do carro ronronou suavemente enquanto ele estacionava na garagem espaçosa. Regina, a governanta que trabalhava para sua família há décadas, já o esperava na porta lateral, suas mãos inquietas, alisando o avental impecavelmente branco. Bem-vindo de volta, Sr. Monteiro. Ela cumprimentou com um sorriso maternal. Como foi a viagem? Produtiva, ele respondeu secamente, entregando a maleta de couro para o motorista que o seguia. Alguma novidade que eu precise saber? Bem, Regina hesitou, algo incomum em seu comportamento sempre direto. Contratamos uma nova funcionária enquanto o senhor estava fora. Ana Silva. Ela começou há 3 dias. Está cuidando da limpeza do andar superior. César arqueou uma sobrancelha, seu maxilar tensionando levemente. Ele não gostava de mudanças sem sua aprovação expressa, mesmo que fossem apenas na equipe de serviço. E por que precisávamos de alguém novo? Depois que Maria se aposentou, estávamos precisando de ajuda extra. Regina explicou rapidamente. Ana veio muito bem recomendada e ela tem experiência em casas de alto padrão. A voz da governanta foi interrompida por um som que César não ouvia há anos naquela casa. Uma risada infantil, cristalina como sinos, ecoando pelos corredores de mármore. O que é isso? Ele perguntou, sua voz afiada como navalha. Regina empalideceu levemente. Ah, sim. Ana tem uma filha pequena. Normalmente ela fica na escola, mas hoje houve um problema com o transporte e... César ergueu a mão, silenciando. A explicação. Crianças não faziam parte do acordo. Sua casa era um ambiente de negócios, não uma creche. Chame essa Ana aqui, agora. Regina assentiu rapidamente e desapareceu pelos corredores, deixando César sozinho no hall de entrada. Ele caminhou até o bar, servindo-se de uma dose generosa de uísque. O líquido âmbar brilhou contra a luz do sol quando ele ergueu o copo, pronto para tomar o primeiro gole. Foi quando ela apareceu, uma menininha de aproximadamente 5 anos, cabelos castanhos presos em tranças desalinhadas, usando um vestido simples com pequenas flores bordadas. Ela surgiu correndo pelo corredor, perseguindo uma bolha de sabão que flutuava preguiçosamente no ar. César congelou, com o copo a meio caminho dos lábios. Havia algo familiar naquela criança. Algo que fez seu estômago apertar de uma maneira que ele não sentia há muito tempo. A bolha de sabão flutuou em sua direção, estourando silenciosamente próxima ao seu rosto. A menina parou abruptamente, finalmente notando sua presença. Seus olhos,
Um tom peculiar de castanho com pequenos pontos dourados encontraram os dele. O tempo pareceu desacelerar. Papai? A palavra, pronunciada com a inocência característica das crianças, atingiu César como um soco no estômago. O copo de uísque escorregou de seus dedos subitamente dormentes, estilhaçando-se contra o piso de mármore com um estrondo que pareceu ecoar por toda a mansão. O som de passos apressados preencheu o corredor. Uma mulher jovem surgiu, vestindo o uniforme cinza das funcionárias da casa. Seu rosto empalideceu ao ver a cena. Sofia, ela chamou, sua voz tremendo levemente. Venha aqui agora. Mas César mal registrou a presença da mulher. Seus olhos estavam fixos na menina, em seus traços que agora, observados mais atentamente, provocavam uma sensação perturbadora de déjà-vu. O formato do nariz, a curva suave das sobrancelhas, até mesmo o pequeno sinal próximo ao queixo. Desculpe, Sr. Monteiro. A voz da mulher, Ana, cortou através da névoa que havia se instalado em sua mente. Ela não deveria estar aqui. Foi quando ele finalmente olhou para ela. Realmente olhou. E o mundo pareceu girar sob seus pés. Ana Silva. Mas ele a conhecera por outro nome, anos atrás. Ana Beatriz, a garçonete do café próximo ao seu primeiro escritório. A mulher que havia feito seu coração. Aquele órgão que ele jurara ter transformado em aço, bater de uma maneira diferente. A mulher que ele havia descartado como mais um número em sua vida de sucessos e conquistas. Quanto tempo faz? Ele perguntou, sua voz rouca. 5 anos? Ana instintivamente puxou a filha para trás de si, como uma leoa protegendo sua cria. 5 anos e 3 meses, ela respondeu, erguendo o queixo em desafio. Todo mundo fora. César ordenou, sua voz recuperando um pouco da frieza habitual. Exceto você, Ana. Nós precisamos conversar. Regina rapidamente conduziu a pequena Sofia para fora do cômodo, ignorando os protestos da menina que queria ficar. Só mais um pouquinho com o príncipe da casa. Quando ficaram sozinhos, o ar entre eles parecia eletrizado com 5 anos de segredos e perguntas não respondidas. Por que você está aqui? César perguntou finalmente, suas mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Precisava do emprego, Ana respondeu simplesmente, mas seus olhos diziam muito mais. Não sabia que era sua casa, até ser tarde demais para recusar, e ela... Ele gesticulou na direção por onde Sofia havia saído. Ela é... Você sabe que é... Ana o interrompeu, sua voz carregando uma mágoa antiga. Basta olhar para ela. Tem os seus olhos, o seu sorriso. Até mesmo aquele jeito de franzir a testa quando está curiosa. César cambaleou até a poltrona mais próxima, deixando-se cair pesadamente. Suas mãos tremiam quando ele as passou pelo rosto, tentando processar a magnitude do que acabava de descobrir. Por que você nunca me contou? Ana soltou uma risada amarga. Contar? Para o homem que me disse que nosso caso foi apenas diversão? Que tinha coisas mais importantes para fazer do que perder tempo com uma garçonete? Não, César. Você perdeu o direito de saber quando escolheu seu império ao invés do meu amor. As palavras atingiram seu alvo com precisão cirúrgica. César sentiu cada uma delas como facadas em seu peito, perfurando a armadura que ele havia construído ao longo dos anos. Ela sabe? Ele perguntou, sua voz mais suave agora. Não, Ana respondeu, cruzando os braços protetoramente sobre o peito. Para ela, o pai é um príncipe que está viajando, mas que um dia vai voltar. Foi a história que eu consegui contar sem transformar minha dor em ódio. Do corredor, chegava o som distante da risada de Sofia, misturado com a voz gentil de Regina. O som parecia estranhamente fora de lugar naquela casa que há tanto tempo havia esquecido como era ter vida em seus corredores. Eu vou embora amanhã. Mesmo?
Ana declarou, movendo-se em direção à porta. Não se preocupe, não vim aqui para causar problemas ou pedir nada. Espere. A palavra escapou dos lábios de César antes que ele pudesse contê-la. Não, não vá. Ainda não. Ana parou, sua mão pousada na maçaneta. Por quê? Porque... Ele hesitou, buscando palavras para explicar algo que nem ele mesmo entendia completamente. Porque ela me chamou de pai. E pela primeira vez na minha vida, esse título significa mais do que todas as outras conquistas. O sol da tarde continuava seu caminho inevitável pelo céu, pintando sombras alongadas através das janelas da mansão. Em algum lugar da casa, uma menina de 5 anos desenhava um castelo, sem saber que seu príncipe não estava tão longe assim. E no hall de entrada, entre cacos de vidro e uísque derramado, 2 pessoas que o destino havia separado se encontravam novamente, forçadas a enfrentar um passado que nenhuma fortuna poderia comprar ou apagar. A noite havia caído sobre a mansão dos Monteiro, mas o silêncio característico daquele lugar havia sido substituído por uma tensão palpável que parecia pulsar através das paredes. César permanecia em seu escritório, a gravata afrouxada e os primeiros botões da camisa abertos, uma visão rara do sempre impecável empresário. Na mesa de mogno, o 3º copo de uísque permanecia intocado. Seus olhos estavam fixos em uma antiga foto em seu celular, uma que ele nunca tinha conseguido apagar. Ana, 5 anos mais jovem, sorrindo para a câmera com um avental do Café Paris, seus cabelos presos em um rabo de cavalo desalinhado. A mesma Ana que agora estava a alguns cômodos distante, colocando para dormir uma criança que carregava seus olhos. Um som suave de passos no corredor o fez erguer a cabeça. Era ela, tentando passar despercebida como sempre fazia. Ana, ele chamou, sua voz rouca pela bebida e pelas memórias. Entre! Ela hesitou na porta, ainda usando o uniforme cinza que parecia tão errado nela. César se lembrava de cores, vermelho, azul, flores estampadas que ela sempre usava no café. Quando foi que ela se tornou tão apagada? Sofia finalmente dormiu, ela informou, mantendo uma distância segura. Amanhã cedo estaremos... Sente-se. Ele interrompeu, indicando a poltrona de couro à sua frente. Não era um pedido. Ana considerou recusar, mas algo no olhar dele a fez obedecer. Sentou-se rigidamente, suas mãos apertadas no colo, como se precisasse se segurar para não fugir. Porque o Café Paris fechou. A pergunta pegou Ana de surpresa. O quê? O café, ele repetiu, girando o copo de uísque entre os dedos. Passei lá 6 meses depois que terminamos. Estava fechado, abandonado. Ana soltou uma risada amarga. Então você voltou? Que interessante. Foi antes ou depois de bloquear meu número? César acusou o golpe com um leve franzir de testa. Você mudou, ele observou. A Ana que eu conheci não tinha tanto veneno. A Ana que você conheceu não tinha uma filha para proteger, ela retrucou. Não tinha passado noites em claro, escolhendo entre comprar comida ou pagar o aluguel. Não tinha... Sua voz falhou, e ela desviou o olhar para a janela, onde a lua crescente derramava sua luz prateada sobre os jardins impecáveis. O café fechou, porque o dono morreu. Ela continuou após um momento. Senhor Giuseppe teve um ataque cardíaco. A filha dele vendeu o lugar para uma rede de farmácias. César se lembrava do Sr. Giuseppe, um italiano robusto que sempre guardava os melhores croissants, para Ana levar para casa no fim do expediente, que a tratava como filha e... Ele sabia, César percebeu subitamente, sobre a gravidez. Foi ele quem te ajudou. Ana assentiu levemente. Foi o único que notou que eu estava enjoando todas as manhãs. Me fez sentar, me deu chá e disse que, independente do que eu decidisse, teria seu apoio.
Ela enxugou uma lágrima furtiva. Ele foi mais pai para minha filha nos primeiros meses do que você em 5 anos. As palavras atingiram César como bofetadas. Ele se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Seu reflexo no vidro mostrava um homem que ele mal reconhecia, desarrumado, perdido, lutando contra emoções que havia enterrado há muito tempo. Você podia ter me procurado, ele disse finalmente, depois que soube da gravidez. Como? Ana se levantou também, sua voz tremendo de raiva contida. Ligando para sua secretária. Oi, aqui é a garçonete que seu chefe comeu por 3 meses. Será que pode avisar que ele vai ser pai? Ou quem sabe aparecer na porta do seu escritório? Lembra de mim? Então, aquela última noite teve consequências. César se virou bruscamente. Não fale assim, não foi só... Só o quê, César? Só sexo? Só diversão? Foi você quem disse isso, lembra? Foi bom enquanto durou, mas tenho uma empresa para dirigir. Não posso perder tempo com... Como foi mesmo? Ah, sim. Com romances de café. O silêncio que se seguiu era pesado com arrependimentos e mágoas não cicatrizadas. Do andar de cima veio o som suave de Sofia, se mexendo na cama, murmurando algo em seu sono. Ela tem pesadelos às vezes, Ana comentou, seu tom suavizando ao falar da filha. Sonha com um castelo onde mora um príncipe triste. Diz que ele precisa de alguém para fazer ele sorrir de novo. César sentiu algo apertar em seu peito. Ela parece especial? Ana completou. Ela é. Inteligente demais para a idade. Sensível demais também. Sabe quando as pessoas estão tristes, mesmo que estejam sorrindo? Igualzinha. A você. Ele terminou ao mesmo tempo que ela dizia, a você. Seus olhares se encontraram por um momento, e foi como se 5 anos tivessem evaporado. Por um instante, eles eram novamente o empresário ambicioso que parava todo dia no mesmo café. E a garçonete que decorou seu pedido na primeira semana, que ria das suas piadas sem graça sobre o mercado financeiro, que o fazia querer ser uma pessoa melhor. O momento foi quebrado pelo som de pequenos pés descalços no corredor. Sofia apareceu na porta, abraçada a um coelho de pelúcia surrado. Mamãe, tive um sonho. Ana imediatamente se moveu em direção à filha, mas para sua surpresa, a menina correu direto para César, abraçando suas pernas. O príncipe estava chorando. Ela murmurou contra o tecido caro da calça dele. Não chora, tá? A gente pode fazer você sorrir. César ficou paralisado, suas mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Ana observava a cena com os olhos marejados, dividida entre o instinto de proteger sua filha e a percepção de que algo importante estava acontecendo ali. Sofia, querida, ela chamou suavemente, vamos deixar o senhor Monteiro descansar. Ele teve um dia longo. Não. A palavra escapou dos lábios de César antes que ele pudesse contê-la. Lentamente, como se estivesse lidando com algo precioso e frágil, ele se abaixou na altura da menina. Quer me contar sobre o sonho? O sorriso que Sofia abriu iluminou todo o seu rostinho. Posso desenhar para você? Mamãe sempre deixa eu desenhar quando tenho sonhos. César olhou para Ana, um pedido silencioso de permissão em seus olhos. Ela hesitou por um momento antes de assentir levemente. Vou buscar o material de desenho dela, ela disse, virando-se para sair. Ana, César chamou, fazendo-a parar. Eu sei que não mereço, mas fique, por favor. Ela se voltou lentamente, observando César e Sofia, pai e filha sem saber. Sentados no tapete persa caríssimo, a menina já tagarelando sobre príncipes e castelos, enquanto ele a ouvia com uma atenção que nunca dedicara a nenhuma reunião de negócios. Você tem razão, ela respondeu suavemente. Você não merece. César sentiu seu coração afundar,
Mas então ela completou: mas ela merece. Ela merece todas as histórias, todos os sorrisos, todo o amor do mundo, mesmo que venha de um príncipe que demorou 5 anos para encontrar seu castelo. Enquanto Ana saía para buscar os lápis de cor, César olhou para a pequena Sofia, que agora brincava distraidamente com sua gravata de seda italiana. Em seus olhos, os mesmos olhos que ele via todo dia no espelho, havia uma sabedoria que transcendia sua idade. Sabe de um segredo? Ela sussurrou, chegando mais perto. No meu sonho, o príncipe parou de chorar quando ganhou uma família. Você tem uma família? César engoliu em seco, sentindo algo quente e desconhecido se espalhar em seu peito. Não. Ele respondeu honestamente. Não tenho. Sofia sorriu, aquele sorriso inocente que só as crianças conseguem dar. Então a gente pode ser sua família. Eu, você e a mamãe. Aí você nunca mais vai ficar triste. Naquele momento, sentado no chão de seu escritório milionário, com uma criança que era muito mais sua do que ele merecia, César Monteiro, o homem que construiu um império medindo sucesso em números, aprendeu que alguns cálculos não podem ser feitos em planilhas, alguns valores não podem ser medidos em dinheiro, e alguns erros levam 5 anos, e o sorriso de uma criança para começarem a ser consertados. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava 3h47 da manhã, mas César continuava acordado, os olhos fixos no teto de sua suíte master. O silêncio da madrugada era interrompido apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado e pelos pensamentos que martelavam em sua mente sem piedade. Ao seu lado, sobre o travesseiro de seda egípcia, estava o celular aberto em uma foto que ele havia encontrado após horas vasculhando a internet. Sofia, em seu primeiro dia de aula, sorrindo ao lado de Ana na porta de uma escola pública. O uniforme simples, a mochila já um pouco desbotada, tão diferente da vida que ela poderia ter tido. Com um movimento brusco, César se levantou. O piso de mármore estava frio sob seus pés descalços, enquanto ele caminhava até a janela. A lua iluminava os jardins impecáveis da mansão, criando sombras que dançavam entre as roseiras. As mesmas roseiras que Ana havia admirado mais. Cedo, quando pensava que ninguém estava olhando, sua mão alcançou automaticamente o celular, discando um número que ele raramente usava a essa hora. Dr. Martinez, desculpe a hora, mas preciso de um favor extremamente confidencial. Do outro lado da linha, o médico da família Monteiro há 3 gerações ouviu atentamente o pedido incomum. Um teste de DNA clandestino? César, isso é... Dinheiro não é problema. Ele interrompeu, sua voz mais rouca que o normal. Só preciso de discrição absoluta e resultado em 24 horas. Após acertar os detalhes com o médico, César se viu incapaz de voltar para a cama. Seus pés o levaram automaticamente pelos corredores silenciosos da mansão até parar em frente ao quarto dos fundos, onde Ana e Sofia dormiam. A porta estava entreaberta, um hábito que ele notou que Ana mantinha, provavelmente para ouvir se a filha precisasse dela durante a noite. De onde estava, podia ver Sofia dormindo abraçada ao mesmo coelho de pelúcia surrado, um pequeno sorriso em seus lábios como se seus sonhos fossem feitos de açúcar. Não consegue dormir? A voz suave de Ana o sobressaltou. Ela estava parada no corredor, vestindo uma camisola simples de algodão, tão diferente das lingeries de seda que costumava usar quando eles... César afastou a memória com um movimento brusco de cabeça. Só checando se está tudo bem. Desde... Quando você se importa se está tudo bem? A pergunta veio afiada, mas sem o veneno costumeiro. Desde que uma menina de 5 anos me chamou de pai e derrubou todas as certezas que eu tinha.
Ele respondeu com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Ana se aproximou da porta, observando Sofia dormir. Ela desenha muito você, sabia? Mesmo sem saber quem você é. O príncipe triste do Castelo Grande, ela diz. Às vezes me pergunto se o quê? Se ela sente, no fundo da alma. Se existe alguma coisa no sangue que chama, que reconhece. César engoliu em seco, pensando no teste que havia acabado de encomendar. Você tem certeza que ela é... Olhe, para ela, César. Ana interrompeu suavemente. Olhe de verdade. Ela tem o seu nariz, seu sorriso de lado, até mesmo aquele jeito de franzir a testa quando está concentrada. Mas se você precisa de provas, não é isso. Ele se apressou em explicar. É só que eu preciso ter certeza. Antes de quê? De assumir responsabilidade? De finalmente ser pai? Ou de nos mandar embora com um cheque gordo para manter seu nome limpo? A amargura havia voltado à voz dela, e César sentiu cada palavra como uma punhalada. Você acha mesmo que eu faria isso? Não sei, César. Não sei mais nada sobre você. O homem que eu conheci, que eu amei, ele morreu no dia em que me disse que eu não passava de uma diversão temporária. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um pequeno murmúrio vindo da cama. Sofia se mexeu, seus olhinhos abrindo, sonolentamente. Mamãe? Tio César? Ela sentou-se na cama, esfregando os olhos. Vocês estão brigando? Não, princesa. Ana se apressou em tranquilizá-la. Só conversando. Sobre o castelo triste? César sentiu seu coração apertar. Que castelo triste, Sofia! A menina sorriu, aquele sorriso que era impossivelmente igual ao dele. Esse aqui... Oh! Ela apontou para os desenhos espalhados sobre a mesinha ao lado da cama. Eu desenhei para você não ficar mais sozinho. Ele se aproximou pegando um dos desenhos. Era uma reprodução infantil, mas surpreendentemente detalhada da mansão, com suas colunas imponentes e jardins extensos. Mas em vez das cores frias e austeras da realidade, Sofia havia pintado tudo em tons vibrantes de amarelo e rosa. No centro do desenho, 3 figuras de palito. Uma alta, usando o que parecia ser um terno, uma menor com um vestido, e entre elas, uma pequena figura com tranças. Somos nós, ela explicou com a simplicidade própria das crianças. Você não precisa mais ficar triste, porque agora tem a gente. César sentiu algo quente e úmido escorrer por seu rosto. Demorou um momento para perceber que eram lágrimas. As primeiras que derramava em anos. Sofia, Ana chamou suavemente. Está tarde, você precisa dormir. Mas eu quero ficar com o tio César, a menina protestou bocejando. Ele parece menos triste quando está perto da gente. Ana hesitou por um momento antes de dizer, que tal se o César te contar uma história? Só uma, e depois você promete dormir. Os olhinhos de Sofia brilharam. Pode ser a história do príncipe. César se viu assentindo antes mesmo de perceber. Sentou-se na beirada da cama, o desenho ainda em suas mãos trêmulas. Era uma vez um príncipe, ele começou hesitantemente, que vivia em um castelo muito grande e muito vazio, e muito triste. Sofia completou, aninhando-se contra seu braço. Sim, muito triste, ele continuou, sua voz embargada. Porque mesmo tendo todo o ouro do reino, ele não tinha a única coisa que realmente importava. O quê? Sofia perguntou, seus olhos já pesados de sono. César olhou para Ana, que observava a cena da porta com olhos marejados. Amor, ele respondeu suavemente. Ele não tinha amor. Sofia sorriu, seus olhos fechando. Mas agora ele tem. Ela murmurou antes de adormecer. Agora ele tem a gente. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores. Menos pesado, mais esperançoso. César continuou sentado na beira da cama, observando sua filha. Sim, sua filha. Ele já não tinha mais dúvidas. Dormir pacificamente. O teste de
DNA? Ana disse suavemente, fazendo-o olhar assustado para ela. Eu sei que você vai pedir um. Está no seu direito. Como? Porque eu te conheço, César. Mesmo depois de 5 anos, mesmo depois de tudo, eu ainda sei como sua mente funciona. Você precisa de provas, de certezas. Ela suspirou. Mas algumas verdades não precisam de teste de laboratório. Elas estão bem aqui, dormindo abraçadas a um coelho velho, sonhando com príncipes e castelos. César se levantou lentamente, cuidadoso para não acordar Sofia. Quando chegou à porta, parou ao lado de Ana. Eu sinto muito, ele sussurrou, por tudo. Eu também, ela respondeu. Mas não é para mim que você deve desculpas, é para ela. Para todos os primeiros passos que você não viu, primeiras palavras que não ouviu, aniversários que não celebrou. Eu posso consertar isso? A pergunta saiu mais como uma súplica. Ana olhou para a filha adormecida, tão pequena e tão sábia ao mesmo tempo. Não podemos mudar o passado, César. Mas o futuro ainda está sendo desenhado, com lápis de cor e sonhos de criança. Quando César finalmente voltou para seu quarto, o sol já começava a nascer no horizonte. Em sua mão, o desenho de Sofia. Uma família que ele não sabia que queria até perceber que já era sua. O celular vibrou com uma mensagem do Dr. Martinez, confirmando que a coleta seria feita discretamente durante o dia. Mas pela primeira vez na vida, César Monteiro percebeu que algumas verdades não precisam de documentos ou comprovações. Algumas verdades você simplesmente sente. No sorriso de uma criança, no aperto no peito quando ela te chama de tio, porque não sabe que pode te chamar de pai. No desenho de um castelo triste que, aos poucos, começa a ganhar cores. E enquanto o dia nascia sobre a mansão dos Monteiro, algo mais começava a nascer no coração de ferro do empresário. Algo que nenhum contrato milionário poderia comprar, que nenhum império poderia substituir. A chance de ser pai, de ser família, de ser finalmente humano. O envelope pardo sobre a mesa de mogno parecia pulsar com vida própria, como se as palavras contidas em seu interior tivessem peso suficiente para alterar a gravidade do escritório. César o encarava há exatos 17 minutos, o café ao seu lado esfriando intocado, enquanto os raios do sol da manhã dançavam sobre o lacre oficial do laboratório. Dr. Martinez havia sido discreto como prometido. Uma enfermeira aparecera durante o café da manhã, supostamente para um check-up de rotina em todos os funcionários. Um cotonete na bochecha de Sofia, outro nele próprio, e estava feito. A menina até rira, dizendo que fazia cócegas. Agora, 24 horas depois, a verdade que ele tanto buscava estava ali, esperando para ser revelada. Por que, então, suas mãos tremiam toda vez que se aproximavam do envelope? Um som de risadas vindas do jardim atraiu sua atenção. Da janela do escritório, ele podia ver Sofia correndo entre as roseiras, sua energia incansável contagiando até mesmo o sisudo jardineiro, que sorria enquanto ela ajudava a regar as flores, se encharcando no processo. Ana apareceu no campo de visão carregando uma toalha. Mesmo usando o uniforme simples da casa, havia uma elegância natural em seus movimentos que o tempo não havia apagado. Ela envolveu Sofia na toalha, dizendo algo que fez a menina rir ainda mais. O som atravessou o vidro da janela e atingiu César direto no peito. Senhor Monteiro? A voz de Regina o trouxe de volta à realidade. O senhor tem uma videoconferência com Dubai em 10 minutos. César continuou observando a cena no jardim. Cancele. Mas, senhor, é sobre o contrato de... Cancele todos os compromissos de hoje. Ele interrompeu, sua voz mais suave que o normal. E chame Ana aqui, por favor. Só ela. Regina hesitou por um momento, claramente surpresa com a mudança no patrão sempre tão focado em negócios. Mas assentiu e saiu silenciosamente.
Minutos depois, batidas suaves na porta anunciaram a chegada de Ana. Ela ainda carregava algumas gotas de água no uniforme, marcas da brincadeira com Sofia. Regina disse que você queria me ver, ela começou, mantendo a distância profissional que havia estabelecido nos últimos dias. Então seus olhos pousaram no envelope sobre a mesa, e toda a cor abandonou seu rosto. Chegou. Ela sussurrou. César indicou a cadeira à sua frente. Desta vez, não era uma ordem. Era um pedido. Ana sentou-se rigidamente, suas mãos apertadas no colo, traindo seu nervosismo. Você já... Não, ele respondeu, pegando o envelope com dedos que ainda tremiam levemente. Queria que estivesse aqui quando... Por quê? A pergunta saiu mais ríspida do que ela pretendia. Para me humilhar se der negativo? Ou para me acusar de golpe se der positivo? César fechou os olhos por um momento, absorvendo o golpe que sabia merecer. Não, ele disse suavemente, porque independente do que estiver escrito aqui, você é a mãe dela, a pessoa que a criou, que a protegeu, que fez dela essa criança incrível que ela é. Você merece estar aqui. Algo mudou no olhar de Ana. Uma suavização quase imperceptível da dureza que ela havia construído como proteção. Com um movimento deliberadamente lento, César abriu o envelope. O papel oficial do laboratório estava coberto de termos técnicos e números, mas seus olhos encontraram imediatamente a linha que importava. Probabilidade de paternidade. 99,99%. O mundo pareceu parar por um momento. O som de sua própria respiração ecoava em seus ouvidos enquanto as implicações daquele número o atingiam como ondas. César! A voz de Ana parecia vir de muito longe. Ele ergueu os olhos do papel, encontrando o olhar dela. Por que você nunca me contou? A pergunta saiu embargada, carregada de 5 anos de momentos perdidos. Ana pegou o exame com mãos trêmulas, embora já soubesse o resultado. Afinal, ela via a prova todos os dias no sorriso de Sofia. Porque você deixou muito claro que eu não passava de uma distração, ela respondeu, mas sem a amargura habitual. Porque quando descobri, você já estava noivo daquela socialite, porque eu nunca me casei com ela. César interrompeu suavemente. Ana piscou, surpresa. O quê? Cancelei o noivado 2 semanas depois. Não conseguia. Não era certo. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de nervosismo que ela lembrava bem. Nada mais parecia certo depois de você. Um silêncio denso se instalou no escritório, preenchido apenas pelo som distante das risadas de Sofia no jardim. Ela perguntou sobre o pai pela primeira vez aos 3 anos, Ana disse finalmente. Foi depois de uma festa na escolinha, onde todos os pais foram. Ela voltou tão quietinha. Passou a noite inteira desenhando um príncipe em um castelo. César sentiu seu coração apertar. O que você disse a ela? Que o pai dela era como um príncipe encantado. Estava em uma longa viagem, mas um dia voltaria. Ela sorriu tristemente. Não era exatamente uma mentira. Você sempre viveu em um castelo, não é? Só que o seu é feito de contratos e números, não de sonhos. Ana... Ele começou, mas foi interrompido por uma pequena figura que irrompeu pela porta do escritório. Mamãe! Olha o que eu... Sofia parou abruptamente, seus olhos arregalados fixos no papel que Ana segurava. Que papel é esse? Os adultos trocaram um olhar rápido. Foi César quem respondeu, sua voz suave. É um papel muito importante, Sofia. Um papel que diz que o tio César gosta muito de você. Ana completou rapidamente, lançando um olhar de advertência para ele. Mas Sofia, com aquela intuição inexplicável das crianças, franziu a testa de um jeito que era impossivelmente igual ao de César. É por isso que você está chorando, tio César? Ele tocou o próprio rosto, surpreso ao encontrá-lo molhado.
não havia percebido que estava chorando. Às vezes, ele respondeu com cuidado, as pessoas choram quando estão felizes. Sofia se aproximou dele, seus pequenos dedos tocando as lágrimas em seu rosto com uma delicadeza surpreendente. Igual no meu desenho, ela disse. O príncipe também chorou quando ganhou uma família. César não conseguiu se conter. Puxou a menina para seus braços, abraçando-a como deveria ter feito há 5 anos, quando ela nasceu. Sofia. Ana chamou suavemente, seus próprios olhos marejados. O que você acha do tio César? A menina, ainda aninhada nos braços dele, respondeu sem hesitar. Ele é igual ao príncipe do meu sonho, só que melhor, porque é de verdade. E se... Ana respirou fundo, trocando um olhar significativo com César. E se ele não fosse só o tio César? E se ele fosse... meu pai? Sofia completou com naturalidade, fazendo os 2 adultos congelarem. Eu já sabia. Como? César perguntou, sua voz tremendo. Porque quando eu rezo à noite, pedindo para o meu pai voltar, meu coração fica quentinho, igual quando você está perto. Ela explicou com a lógica simples das crianças. E a mamãe sorri diferente quando olha para você, igual nas fotos antigas que ela guarda na caixinha especial. Ana corou intensamente. Sofia, você andou mexendo nas minhas coisas? Desculpa, mamãe. A menina fez um biquinho. Mas é que eu queria saber como era o meu pai, e nas fotos vocês parecem tão felizes. César olhou para Ana, que agora tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Você guardou nossas fotos? Guardei tudo, ela admitiu em um sussurro. Cada momento, cada lembrança, porque mesmo com toda a mágoa, mesmo com toda a dor, foram os dias mais felizes da minha vida, até Sofia nascer. A menina olhava de um para o outro, seus olhinhos brilhando com uma sabedoria além de sua idade. Então, posso chamar você de pai agora? O mundo pareceu parar. O papel do exame caiu esquecido no chão enquanto César olhava para aquela pequena pessoa em seus braços. Sua filha, sua carne e sangue, um milagre que ele quase perdeu por orgulho e medo. Só se você quiser, ele respondeu, sua voz embargada. Só se seu coração disser que é certo. Sofia sorriu, aquele sorriso que era uma cópia exata do dele, e jogou os braços ao redor de seu pescoço. Pai! Ela sussurrou, testando a palavra. Meu pai! Ana observava a cena com o coração aos saltos. 5 anos de segredos, de noites em claro, de explicações ensaiadas, tudo se dissolvendo no abraço mais puro e verdadeiro que ela já havia testemunhado. O castelo não vai mais ser triste, Sofia declarou com convicção. Agora ele tem uma princesa e uma rainha. César ergueu os olhos para Ana, e naquele momento ela viu algo que nunca havia visto antes, nem mesmo nos tempos do café. Vulnerabilidade, esperança e talvez, apenas talvez, a promessa de um recomeço. É, ele respondeu, sem tirar os olhos de Ana. Agora ele tem tudo o que sempre precisou. Lá fora, o sol continuava seu caminho pelo céu, iluminando o jardim onde minutos antes uma menina brincava sem saber que seu sonho estava prestes a se realizar. O exame de DNA jazia esquecido no chão, uma confirmação desnecessária do que o coração de Sofia já sabia desde o primeiro olhar. Porque algumas verdades não precisam de provas em papel. Elas estão escritas nos sorrisos idênticos, nos gestos espelhados e, principalmente, no amor que nem 5 anos de ausência conseguiram apagar. A mansão dos Monteiro amanheceu diferente naquela segunda-feira. O silêncio habitual dos corredores de mármore foi substituído pelo som de passos apressados e uma voz infantil que ecoava pelas paredes. Pai, pai, você prometeu me levar na escola hoje.
César ajustou a gravata italiana em frente ao espelho, suas mãos tremendo levemente. Era a primeira vez que levaria Sofia à escola. A primeira de muitas primeiras vezes que ele havia perdido ao longo dos anos. Já estou indo, princesa, ele respondeu, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade com que a palavra princesa escapou de seus lábios. Quando desceu as escadas, encontrou uma cena que fez seu coração falhar uma batida. Sofia, impecável, em seu uniforme escolar, sentada à mesa do café da manhã ao lado de Ana, que tentava domar os cachos rebeldes da filha em duas tranças. Bom dia, ele disse suavemente, observando como a luz da manhã criava um halo dourado ao redor das duas. Ana ergueu os olhos, suas mãos ainda ocupadas com o cabelo de Sofia. Por um momento, pareciam uma família normal. Dessas que tomam café, juntas todas as manhãs, que compartilham sorrisos sonolentos e planos para o dia. Pai, senta aqui. Sofia bateu na cadeira ao seu lado. A Regina fez panquecas especiais hoje. César obedeceu, notando como a antiga governanta sorria discretamente enquanto servia o café. Em seus 40 anos de serviço para a família, Monteiro, ela nunca tinha visto o patrão tão humano. Você tem certeza que quer fazer isso? Ana perguntou baixinho, enquanto Sofia atacava suas panquecas. Levar ela na escola? As pessoas vão comentar... Deixa eles comentarem, ele respondeu com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Já perdi 5 anos de momentos como esse. Não vou perder mais nenhum. O sorriso que Sofia lhe deu valia mais que todos os contratos que já havia fechado. Durante o trajeto até a escola, César descobriu um mundo inteiro através dos olhos de sua filha. Sofia falava sem parar sobre suas amigas, sua professora, o livro que estava lendo, o desenho que queria fazer mais tarde. E a Maria tem um cachorrinho, ela continuou, seus olhos brilhando no banco de trás da Mercedes. Pai, por que a gente não tem um cachorrinho? A palavra pai ainda causava um arrepio em sua espinha. Era como se cada vez que Sofia o chamasse, assim, uma nova parte de seu coração descongelasse. Você quer um cachorro? Ele perguntou, observando-a pelo retrovisor. Quero! A mamãe sempre disse que nosso apartamento era muito pequeno, mas agora a gente mora no castelo, né? César sentiu uma pontada de culpa. O apartamento pequeno que Sofia mencionava era onde elas haviam morado todos esses anos, enquanto ele acumulava fortunas em sua mansão vazia. Quando chegaram à escola, César notou os olhares curiosos dos outros pais. Claro que sua presença causaria burburinho. O empresário César Monteiro, conhecido por sua frieza nos negócios, levando uma criança para a escola. Mas então Sofia pegou sua mão e, de repente, nada mais importava. Pai, ela chamou quando chegaram ao portão, sua vozinha subitamente séria. Você vai estar aqui quando eu sair? César se ajoelhou na altura dela, ignorando o fato de que sua calça italiana de milhares de reais estava tocando o chão. Vou estar bem aqui, ele prometeu. E amanhã também, e depois, todos os dias. Os olhos dela, seus olhos, brilharam com esperança. Todos os dias que você quiser, ele respondeu, sentindo algo quente e úmido escorrer por seu rosto. Sofia limpou suas lágrimas com os pequenos dedos, exatamente como havia feito no escritório dias atrás. Não chora, pai, ela sussurrou. Agora você não precisa mais ficar sozinho no castelo. Quando ela desapareceu pelos corredores da escola, César permaneceu parado por alguns minutos, absorvendo a magnitude do momento. Seu celular vibrou incessantemente. Reuniões, compromissos, negócios esperando sua atenção. Pela primeira vez na vida, ele ignorou todas as chamadas. De volta à mansão, encontrou Ana no jardim, supervisionando a limpeza das janelas. Ela ainda usava o uniforme cinza, mas havia algo diferente em sua postura, uma dignidade que nenhuma roupa simples poderia esconder. Como foi? Ela perguntou quando o viu se aproximar. Ela é incrível, ele respondeu, sentando-se em um dos
Bancos do jardim. Como você fez isso, Ana? Como criou uma criança tão extraordinária sozinha? Ana sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância segura. Não foi fácil, ela admitiu. Houve noites em que eu tinha que escolher entre comprar comida ou material escolar. Dias em que ela ficava doente e eu não podia faltar ao trabalho. César fechou os olhos, cada palavra dela como uma punhalada em seu peito. Me perdoa, ele sussurrou, por não estar lá, por não... Não é a mim que você deve pedir perdão. Ela interrompeu suavemente. É a ela. Mas sabe o que é incrível? Ela já te perdoou, antes mesmo de saber que precisava perdoar. O som de crianças brincando na escola vizinha chegava até eles, misturando-se com o perfume das rosas que Sofia tanto amava. Ela quer um cachorro, César comentou após um momento de silêncio. Ana riu. Um som que ele não ouvia há tanto tempo que seu coração doeu. Claro que quer. Ela pede um desde que aprendeu a falar. Vou comprar um para ela. César. Ana suspirou. Você não pode simplesmente compensar 5 anos de ausência com presentes. Eu sei, ele respondeu, surpreendendo-a. Não é sobre compensação, é sobre fazer ela feliz. Ver ela sorrir, ouvir ela rir, todas essas coisas que eu perdi e que agora... Sua voz falhou, e Ana sentiu sua própria resolução de manter distância vacilar. Sabe o que ela mais quer? Ela perguntou suavemente. Mais que qualquer presente, mais que qualquer cachorro. O quê? Tempo, sua atenção, seu amor. César olhou para suas mãos. Mãos que haviam assinado contratos bilionários, mas nunca haviam trançado o cabelo de sua filha. Me ensina? Ele pediu, sua voz quase um sussurro. Me ensina a ser pai? Ana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Você já está aprendendo, ela respondeu. Cada vez que para uma reunião, para ouvir ela falar sobre a escola. Cada vez que senta no chão para ver ela desenhar. Cada vez que... Ela foi interrompida pelo som do celular dele. Era sua secretária, provavelmente desesperada com sua ausência. Na reunião de diretoria, César olhou para o telefone por um longo momento. Então, pela primeira vez em sua vida profissional, desligou o aparelho. Ela disse que quer desenhar comigo depois da escola. Ele explicou diante do olhar surpreso de Ana. Aparentemente, o castelo triste precisa de mais cores. Ana sorriu, e desta vez havia algo diferente em seu sorriso. Algo que lembrava a garçonete por quem ele havia se apaixonado anos atrás. Sabe o que eu acho? Ela disse, levantando-se, que não é só o castelo que está ganhando cores. Ela se afastou para continuar seu trabalho, deixando César sozinho com seus pensamentos. Mas pela primeira vez em anos, a solidão não pesava em seus ombros, porque agora ele sabia que em algumas horas uma pequena princesa correria pelos corredores de mármore, enchendo seu castelo de risos e cores. E talvez, apenas talvez, ela não fosse a única trazendo vida de volta à mansão dos Monteiro. Regina, que observava tudo discretamente da janela da cozinha, sorriu ao ver seu patrão tirar o paletó caríssimo e começar a ajudar o jardineiro a plantar novas flores. Para a Sofia, ele explicou quando percebeu o olhar dela. Ela disse que o jardim precisa de mais borboletas. E assim, entre reuniões canceladas e gravatas afrouxadas, entre desenhos de castelos e promessas de cachorro, César Monteiro descobria que ser pai não era algo que se aprendia em manuais ou se comprava com dinheiro. Era algo que se construía dia após dia, sorriso após sorriso. Em cada pequeno momento que fazia o coração apertar de um jeito que nenhum contrato milionário jamais conseguiria. A chuva caía suavemente sobre os jardins da mansão quando César encontrou a carta sobre sua mesa. O papel simples, dobrado com cuidado, carregava a caligrafia delicada que ele havia aprendido a reconhecer nos bilhetes de Sofia pregados na geladeira,
Mas este não era um dos desenhos alegres de sua filha. Era uma carta de demissão. Preciso proteger meu coração. E o dela? As palavras de Ana dançavam diante de seus olhos, enquanto ele relia a carta pela terceira vez. Sofia, não pode crescer confundindo gratidão com amor. Nem eu posso continuar fingindo que sou apenas mais uma funcionária nesta casa. O som de gavetas sendo abertas e fechadas no andar de cima o tirou do transe. Em segundos, ele subia as escadas de 2 em 2 degraus, seu coração martelando contra o peito. Encontrou Ana no quarto dos fundos, dobrando metodicamente as roupas simples que dividiam espaço com os novos vestidos que Sofia havia ganhado nas últimas semanas. Você não pode ir. As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse contê-las. Ana continuou dobrando as roupas, mas seus dedos tremiam, levemente. Posso e vou, é o melhor para todos. Melhor? Ele avançou pelo quarto, parando a poucos passos dela. Como pode ser melhor separar Sofia do pai dela agora que finalmente... Não estou separando ninguém, ela interrompeu, finalmente se virando para encará-lo. Você pode ver Sofia quando quiser. Pode buscá-la na escola, passar fins de semana, juntos, ser o pai que ela merece. Mas eu... Sua voz falhou. Eu não posso continuar aqui. Por quê? A simplicidade da pergunta pareceu desarmar Ana por um momento. Ela olhou pela janela, onde a chuva criava cortinas prateadas contra o vidro. Porque toda vez que você sorri para ela, eu lembro do seu sorriso naquele café. Porque cada vez que você senta no chão para desenhar, eu vejo o homem que rabiscava projetos em guardanapos enquanto eu servia café. Porque você ainda me ama. Ele completou suavemente. Ana fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Porque nunca deixei de amar, e é por isso que preciso ir. César sentiu algo quebrar dentro de seu peito, algo que havia permanecido congelado por 5 anos e agora derretia dolorosamente. E se eu dissesse que também nunca deixei de amar você? O silêncio que se seguiu era pesado com 5 anos, de palavras não ditas, de momentos perdidos, de sonhos interrompidos. Não faça isso, Ana sussurrou. Não confunda gratidão pela maternidade de Sofia com gratidão? Ele soltou uma risada amarga. Você acha que é isso? Ana, eu passei 5 anos tentando te esquecer. Mergulhei em trabalho, em contratos, em números. Construí um império tentando preencher o vazio que você deixou. Que eu deixei. Ela se virou bruscamente. Foi você quem disse que eu era apenas diversão. Você quem escolheu status e dinheiro ao invés do nosso amor. Porque eu era um idiota. A explosão de César fez as paredes parecerem tremer. Porque eu tinha tanto medo de amar alguém que não fazia parte do meu mundo perfeito e controlado, que preferi destruir tudo antes que você tivesse a chance de me deixar. O som de pequenos passos no corredor os fez congelar. Sofia estava parada na porta, seus olhos arregalados diante da cena. Mamãe? Pai? Por que vocês estão gritando? Ana imediatamente enxugou as lágrimas, forçando um sorriso. Não é nada. Amor, a mamãe e o papai só estão... Vocês vão separar a gente de novo? A pergunta inocente atingiu os 2 adultos como um soco no estômago. César se ajoelhou na altura da filha, ignorando como sua calça italiana absorvia a água da chuva que Sofia tinha trazido de fora. Não, princesa. Ninguém vai separar a gente. Mas a mamãe está fazendo as malas. Sofia apontou para a cama, onde as roupas estavam dobradas, igual naquele dia que a gente saiu do apartamento pequeno. Ana sentiu seu coração apertar. Sofia, meu amor, não é bem assim. Eu não quero ir. A menina correu para os braços do pai. Eu quero ficar no castelo com você e a mamãe. Prometo que vou ser mais quietinha, que não vou pedir mais cachorro, que... Ei! César a interrompeu gentilmente, seu coração partindo ao ver lágrimas nos olhos da filha. Você não fez nada errado, princesa. E o cachorro... Bem,
Eu ia fazer uma surpresa, mas... Ele tirou o celular do bolso, mostrando a foto de um filhote de labrador dourado. Ele chega amanhã, se vocês ainda estiverem aqui. Os olhos de Sofia se iluminaram por um momento, mas logo a preocupação voltou. Mas e a mamãe? Ela também vai ganhar um presente para ficar? A pergunta inocente fez os adultos trocarem um olhar carregado de significado. Sofia, Ana chamou suavemente, sentando-se no chão ao lado deles. Às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis, como quando você decidiu ir embora há 5 anos. A voz de Sofia carregava uma sabedoria que fez ambos congelarem. Como você sabe disso? Ana perguntou chocada. Eu ouvi você chorando outro dia falando com a Regina sobre como você amava o papai, mas teve que ir embora porque tinha medo. Sofia franziu a testa, exatamente como César fazia quando estava pensando em algo importante. Mas sabe o que eu acho? Que quando a gente ama alguém, a gente não precisa ter medo. César sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Como sua filha de 5 anos podia ser mais sábia que ele? Às vezes o medo é mais forte que o amor, princesa. Ele tentou explicar. Não. Sofia balançou a cabeça com convicção. O amor é sempre mais forte. É só vocês dois pararem de ser bobos e verem isso. Ana soltou uma risada que era meio soluço. Desde quando nossa filha virou terapeuta, o nossa escapou sem que ela percebesse, mas César notou. Seu coração deu um salto. Ana, ele chamou suavemente. Fica, não como funcionária, não por gratidão ou obrigação. Fica porque esse castelo nunca foi um lar até vocês duas chegarem. César, eu sei que estraguei tudo antes. Sei que não mereço uma segunda chance. Mas olha para ela. Ele gesticulou para Sofia, que observava a cena com olhos esperançosos. Ela merece uma família de verdade. Ana olhou para a filha. Sua pequena guerreira que havia aguentado tanto, que nunca havia perdido a fé mesmo quando tudo parecia impossível. Então olhou para César, não o empresário frio que a havia dispensado anos atrás, mas o pai que sentava no chão para desenhar, que cancelava reuniões para levar a filha na escola, que estava disposto a implorar para não perder sua família novamente. E se não der certo, ela sussurrou. E se der... Ele devolveu, estendendo a mão para ela. Sofia, percebendo o momento crucial, pegou a mão da mãe e a colocou sobre a do pai. Pronto, ela declarou com satisfação. Agora vocês não podem mais soltar. A chuva continuava caindo lá fora. Mas dentro do quarto algo novo começava a florescer. Algo que havia sido plantado anos atrás em um café simples, regado com lágrimas de saudade, e agora, finalmente, tinha a chance de crescer. Então... Sofia perguntou, seus olhos brilhando com esperança. A gente vai mesmo ganhar um cachorro? César e Ana riram juntos pela primeira vez em 5 anos, o som de suas risadas se misturando como uma música há muito tempo esquecida. Sim, princesa, César respondeu, sem soltar a mão de Ana. E sabe de uma coisa? Acho que não é só o cachorro que vai ganhar uma família. Ana sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Algo que ela havia tentado congelar por anos, mas que agora derretia como neve no sol. O castelo não vai mais ser triste, Sofia declarou com a certeza que só as crianças possuem. Agora, ele tem amor. E enquanto a chuva lavava os jardins lá fora, 3 corações começavam a aprender que às vezes é preciso perder tudo para encontrar algo muito maior. Que alguns amores são fortes demais para serem esquecidos, e que às vezes são as crianças que nos ensinam as lições mais importantes sobre perdão, coragem e o poder de acreditar em finais felizes. A febre não cedia. Era a 3ª noite que Sofia se debatia inquieta na cama, seu pequeno corpo ardendo, apesar dos antitérmicos. O quarto,
Antes decorado com desenhos coloridos e sonhos de princesa, agora estava tomado por uma atmosfera de preocupação que pesava no ar, como uma nuvem densa. César andava de um lado para outro, seu terno impecável substituído por uma camiseta amassada e calça de moletom. Uma visão que teria chocado seus sócios se pudessem vê-lo agora. Mas sua aparência era a última de suas preocupações. O que o médico disse? Ele perguntou pela 10ª vez em 1 hora, observando Ana trocar a compressa fria na testa da filha. A mesma coisa, ela respondeu, a exaustão evidente em sua voz. Precisamos controlar a febre. Se subir mais, teremos que levá-la ao hospital. Como se respondesse à preocupação dos pais, Sofia gemeu em seu sono inquieto. Papai, fica aqui. César sentiu seu coração apertar. Em segundos, estava ao lado da cama, segurando a mãozinha quente de sua filha. Estou aqui, princesa. O papai não vai a lugar nenhum. Ana observou a cena com olhos marejados. Quantas noites ela havia passado sozinha, cuidando de Sofia doente em seu pequeno apartamento. Quantas vezes havia desejado ter alguém para compartilhar o peso da preocupação. Você precisa descansar, César disse suavemente, notando sua exaustão. Eu fico com ela. Não sei se consigo dormir. Ela admitiu, sentando-se na beirada da cama. Toda vez que ela fica assim, eu lembro... Sua voz falhou, mas César entendeu. Lembrava da época em que Sofia era bebê, quando Ana teve que enfrentar sozinha cada febre, cada choro, cada momento de medo. Me perdoa. Ele sussurrou, sua voz embargada, por não estar lá, por todas as noites que você passou sozinha. Pai! A voz fraca de Sofia interrompeu o momento. Conta uma história. César trocou um olhar rápido com Ana, antes de se acomodar no chão ao lado da cama. Que história você quer ouvir, princesa? A do príncipe e da moça do café. Ana congelou. Era uma história que ela nunca havia contado para Sofia. Como poderia ela saber? Eu sonhei, Sofia continuou, seus olhos brilhando com febre. O príncipe ia todo dia no café só para ver ela sorrir. César sentiu lágrimas queimar em seus olhos. É uma história triste, princesa. Não, Sofia protestou fracamente. Só o meio é triste, o final é feliz. Eu sei que é. Ana não conseguiu conter um soluço. César estendeu a mão, entrelaçando seus dedos aos dela por cima da cama da filha. Era uma vez. Ele começou, sua voz rouca de emoção. Um príncipe que vivia em um castelo muito grande e muito vazio. Ele achava que tinha tudo o que precisava, dinheiro, poder, sucesso, até que um dia ele entrou em um café e viu a moça mais bonita do mundo. Sofia completou com um pequeno sorriso. A mais bonita. César concordou, seus olhos encontrando os de Ana, e a mais gentil. Ela tinha um sorriso que fazia o sol parecer pálido e um coração tão grande que transbordava bondade por onde passava. Mas o príncipe era bobo, Sofia murmurou, seus olhos pesados de sono. Ele tinha medo de amar. Sim, ele era muito bobo, César admitiu, apertando a mão de Ana. Tão bobo que deixou o medo ser mais forte que o amor. E quando ela foi embora... Ela levou um pedacinho dele, Sofia sussurrou. Um pedacinho que ele só encontrou 5 anos depois. Ana não conseguia mais conter as lágrimas. Como sua filha podia entender tão perfeitamente uma história que nunca havia sido contada? Sofia, ela chamou suavemente. Como você sabe tudo isso? Porque está escrito no coração. A menina respondeu com a simplicidade das crianças. Igual... Está escrito que o príncipe nunca deixou de amar a moça do café e que ela nunca deixou de amar ele. César sentiu seu próprio coração falhar uma batida. E o que mais está escrito lá, princesa? Que agora... Sofia sorriu, seus olhos fechando lentamente. Agora o castelo tem todo o amor do mundo. Tem eu,
tem a mamãe, tem você. Sua voz foi diminuindo até se transformar em uma respiração suave. A febre parecia finalmente estar cedendo, deixando um rubor saudável em suas bochechas. Ela está mais fresca, Ana constatou, tocando a testa da filha. A febre está baixando. Mas César mal ouviu. Seus olhos estavam fixos em suas mãos, entrelaçadas sobre a cama de Sofia. A mesma cama onde, minutos atrás, sua filha havia contado a história deles com uma clareza que desafiava a lógica. Ana, ele chamou, sua voz pouco mais que um sussurro. Ela tem razão. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o medo ser mais fraco que o amor. Sobre o castelo precisar de vida. Sobre... Ele hesitou, reunindo coragem. Sobre eu nunca ter deixado de te amar. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não era tenso ou acusador. Era um silêncio cheio de possibilidades, de promessas não ditas, de recomeços. Sabe o que eu mais sentia falta? Ana perguntou finalmente, sua voz suave para não acordar Sofia. Não era do dinheiro, do conforto ou da segurança. Era do seu sorriso quando me via chegando no café. Da forma como seus olhos brilhavam quando eu trazia seu café exatamente do jeito que você gostava. Era de nós, ele completou. Da forma como éramos quando o mundo lá fora não importava. Quando eu era apenas um homem apaixonado por uma garçonete que fazia o melhor café da cidade. E agora? Ela perguntou, seus olhos encontrando os dele na penumbra do quarto. Quem somos agora? César olhou para Sofia, dormindo pacificamente. Entre eles, agora somos uma família, se você ainda quiser. Pai, a voz sonolenta de Sofia o surpreendeu. Você ainda está aqui? Claro que estou, princesa. Prometi que não ia a lugar nenhum, lembra? Sofia sorriu, seus olhos ainda fechados. Eu sabia. Eu sonhei que você morava no meu coração. E agora eu sei, ele respondeu beijando sua testa já mais fresca, que sempre morei. Ana observava a cena com o coração transbordando. 5 anos de mágoa, de solidão, de lutas diárias. Tudo parecia derreter diante do amor puro que via nos olhos de César ao olhar para sua filha. Fica comigo? Sofia pediu, sua voz cada vez mais sonolenta. Você e a mamãe... Sempre, César respondeu, olhando para Ana. Não era apenas uma resposta para Sofia, era uma promessa para as duas. Ana sentiu algo dentro dela se render. Aquela última barreira que havia construído para proteger seu coração. Porque ali, no quarto de sua filha, cuidando dela juntos através de uma noite de febre, eles não eram mais o empresário milionário e a ex-garçonete. Eram apenas um pai e uma mãe, unidos pelo amor à sua filha e por um sentimento que nem 5 anos de separação haviam conseguido apagar. Sofia suspirou em seu sono, um pequeno sorriso brincando em seus lábios, como se soubesse que seus sonhos estavam finalmente se tornando realidade. Entre seus pais, segurava a mão de cada um, conectando-os física e emocionalmente. E enquanto a noite avançava lentamente para a madrugada, 3 corações batiam em sintonia perfeita. Porque às vezes é preciso uma febre alta, uma história de amor, recontada por lábios inocentes e um coração de criança para mostrar aos adultos que alguns amores são fortes demais para serem negados. O castelo triste havia finalmente encontrado sua cura. Não em remédios ou compressas frias, mas no amor de uma família que o destino havia separado apenas para reunir de forma ainda mais forte. 6 meses depois, o aroma de café recém-passado preenchia a cozinha da mansão dos Monteiro, misturando-se com o cheiro de panquecas e o som de risadas. Ana, não mais usando o uniforme cinza, mas um vestido florido que fazia seus olhos brilharem,
Preparava o café da manhã, enquanto Sofia, sentada no balcão, desenhava concentrada em seu novo caderno de desenho. Princesa, cuidado para não sujar seu uniforme novo. César alertou, entrando na cozinha, ajustando sua gravata. Parou por um momento, absorvendo a cena doméstica que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Pai, olha! Sofia ergueu seu desenho com orgulho. É nossa família! César se aproximou, um sorriso automático surgindo em seus lábios ao ver o desenho. A mansão, antes retratada em tons escuros em seus primeiros desenhos, agora explodia. Em cores. No jardim, 3 figuras sorridentes, uma família, brincavam com um labrador dourado. Thor também está no desenho. E Sofia apontou para o cachorro, que naquele exato momento entrou correndo na cozinha, suas patas enormes derrapando no piso impecável. Thor, não! Ana tentou advertir, mas era tarde demais. O cachorro pulou em César, deixando marcas de pata em seu terno italiano. Houve um momento de silêncio tenso. O antigo César teria explodido de raiva. Mas este novo homem, este pai, este companheiro, apenas riu. Acho que vou ter que trocar de terno, ele comentou, afagando as orelhas de Thor. Mas primeiro... Ele tirou algo do bolso do paletó manchado. Tenho uma surpresa para vocês duas. Sofia pulou do balcão, correndo para ver o que era. Ana se aproximou mais lentamente, mas seus olhos brilhavam de curiosidade. São 3 passagens para a Disney? Sofia gritou, seus olhos arregalados de excitamento. Na verdade, César pigarreou, subitamente nervoso. São passagens para Paris. Ana congelou, a espátula de panquecas escorregando de sua mão. Paris, onde tudo havia começado em suas conversas no café, quando ela sonhava em conhecer a cidade e ele prometia levá-la um dia. Mas tem mais, ele continuou, tirando uma pequena caixa de veludo do outro bolso. Ana, César, ela sussurrou, suas mãos tremendo. Sabe por que escolhi Paris? Ele perguntou, ajoelhando-se no meio da cozinha, ignorando como Thor tentava lamber seu rosto. Porque foi lá que prometi te levar na primeira vez que você me serviu café. Você disse que sonhava em ver a Torre Eiffel, e eu prometi que um dia realizaria esse sonho. Sofia observava tudo com os olhos brilhando, segurando a respiração como se soubesse que estava presenciando um momento mágico. Demorei 5 anos para cumprir essa promessa. César continuou, abrindo a caixinha para revelar um anel delicado com um pequeno diamante. Mas aprendi que algumas promessas valem a espera. Alguns amores são fortes demais para serem esquecidos. E algumas famílias precisam apenas de uma segunda chance para serem perfeitas. Ana cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Casa comigo? Ele perguntou, sua voz embargada. Não pelo dinheiro. Não pela Sofia, não por obrigação, mas porque esses últimos 6 meses me mostraram que meu coração nunca deixou aquele café, que minha alma nunca deixou de procurar seu sorriso, que eu... Diz sim, mamãe. Sofia não conseguiu se conter, pulando, de excitação. Aí a gente pode ser uma família de verdade, com papel e tudo. Ana soltou uma risada em meio às lágrimas. Como se já não fôssemos uma família, ela disse suavemente, estendendo a mão para César colocar o anel. Sim, 1000 vezes sim. A cozinha explodiu em alegria. Thor latia, Sofia pulava, e César levantou Ana nos braços, girando-a como havia feito tantas vezes naquele café há anos atrás. Agora o castelo está completo, Sofia declarou, abraçando as pernas dos pais. Tem uma princesa, um príncipe, uma rainha, um cachorro e muito amor, César completou, beijando a testa de Ana. Mais amor do que qualquer castelo já teve. Regina, que observava discretamente da porta, limpou uma lágrima furtiva. Em 40 anos, trabalhando para os Monteiro, nunca havia visto a mansão tão viva, tão cheia de alegria.
Regina! Sofia correu até ela. Você viu? A mamãe e o papai vão casar e a gente vai para Paris. E... Sofia, Ana chamou rindo. Você ainda precisa tomar café e ir para a escola. Ah, mas hoje é um dia especial. A menina fez biquinho. Não pode ser feriado? César consultou seu relógio de pulso. Um hábito antigo que agora carregava um novo significado. Sabe de uma coisa? A princesa tem razão. É um dia especial. Ana ergueu uma sobrancelha. César Monteiro sugerindo faltar à escola? Quem é você e o que fez com o homem que nunca perdia uma reunião? Ele se apaixonou. César respondeu simplesmente. Pela garçonete mais linda do mundo. E pela filha mais extraordinária que alguém poderia ter. Sofia bateu palmas, encantada. Então podemos ficar em casa? Fazer um piquenique no jardim? Brincar com o Thor? Podemos fazer tudo o que você quiser, princesa. César respondeu, puxando Ana para mais perto. Porque hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Juntos. O sol da manhã entrava pelas janelas da cozinha, iluminando a cena com uma luz dourada que parecia abençoar aquele momento. No balcão, o desenho de Sofia mostrava sua versão de um final feliz. Não um castelo de contos de fadas, mas um lar real, imperfeito e absolutamente perfeito em sua imperfeição. Thor latiu novamente, correndo em círculos ao redor da família, como se quisesse participar da celebração. No jardim, as rosas que César e Sofia haviam plantado juntos começavam a desabrochar, pintando o mundo com as cores do amor renascido. Sabe o que é engraçado? Ana comentou enquanto observava. Sofia correr para trocar de roupa para o piquenique. Aquele café onde nos conhecemos, ele reabriu. César olhou para ela surpreso. Como assim? A filha do Sr. Giuseppe decidiu restaurá-lo. Está igualzinho a 5 anos atrás. Até a mesa onde você sentava todos os dias ainda está lá. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de César. Talvez devêssemos passar lá antes de ir para Paris. Tomar um café por velhos tempos. E dessa vez, Ana completou, seus olhos brilhando com amor e promessas. Dessa vez não vamos deixar o medo ser mais forte que o amor. Sofia voltou correndo, já vestida com seu vestido favorito, Thor em seus calcanhares. Prontos para o piquenique? César olhou para sua família, a família que quase perdeu por orgulho, a família que o destino lhe devolveu através dos olhos inocentes de uma criança. Prontos para tudo, ele respondeu, para o piquenique, para Paris, para a vida, para sempre. E enquanto eles caminhavam para o jardim, de mãos dadas sob o sol da manhã, o antigo castelo triste parecia brilhar com uma luz diferente. Porque agora não era mais apenas uma mansão imponente e vazia. Era um lar construído com segundas chances, preenchido com risadas de criança, amor redescoberto e a promessa de milhares de manhãs como aquela. O príncipe havia finalmente encontrado seu verdadeiro tesouro. Não em contas bancárias ou contratos milionários, mas no sorriso de sua filha, no amor de Ana e na certeza de que algumas histórias merecem um final feliz. Mesmo que esse final demore 5 anos para acontecer. E no coração de todos que testemunharam essa história, ficou uma certeza, que o amor verdadeiro não conhece barreiras de tempo ou distância, que famílias podem ser reconstruídas, e que às vezes basta o olhar inocente de uma criança para nos mostrar o caminho de volta para casa.